Maravilha, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aí para deixar-lhes um pensar. Muitas vezes nós lemos na Bíblia Reino dos Céus, Reino de Deus. Esta é uma das palavras que está em alta hoje. É como se fosse uma palavra de ordem, palavra do momento. Sabe aquela história, visão de reino? Agora, será que de fato nós sabemos o que é uma visão de reino? Será que nós temos a mesma compreensão que, sobretudo, as primeiras civilizações que tiveram acesso a esta palavra reino e tudo o que ela significa? Eu quero pensar um texto. E eu não quero delongar-me, até porque o texto ele é autoexplicativo. 1 Samuel capítulo de número 8. Vamos a partir do verso de número 5. Eu diria que é um dos textos mais tristes da história de Israel. Quando essa parte da teocracia, Deus, cracia, governo, deixa de ser governado por Deus. E essa é uma pergunta que a gente precisa perguntar-se de contínuo. Quem nós elegemos governo sobre nós? Quem governa sobre nós? Cansar-se do governo de Deus, o que isso de fato significa? Vamos deixar o texto falar por nós mesmos. 1 Samuel capítulo de número 8, você vai perceber a partir dos primeiros versos que Israel e seus anciões alegam não quererem mais a família de Samuel como juiz sobre eles. E eles dizem: olha, Samuel, você foi realmente alguém que marcou-nos positivamente, mas seus filhos não seguiram os mesmos caminhos. Não é assunto, mas isso é terrível, porque nós estamos numa corrida de revezamento e de contínuo estamos numa passagem de bastão. Elias teve Eliseu não teve alguém para substituí-lo. Moisés teve Josué não teve a mesma sorte. Isso é terrível. Jesus, como nosso exemplo maior, antes de ir ao céu, deixou-nos claro e evidente que nós precisamos ser assim como Deus o é, geracional, abraçarmos essa ideia de continuidade. Porém, quando você vai ler o texto que agora leremos, você perceberá que os filhos de Samuel, na verdade, foram apenas um álibi. Eles não estavam rejeitando Samuel, seus filhos. Eles estavam rejeitando o próprio Deus. E quando alguém rejeita Deus, ele vai olhar para você, para seus filhos, enfim, para qualquer coisa que lhe cerca. Ele vai olhar para qualquer circunstância, enfim, tudo é um álibi, é uma desculpa para, infelizmente, rejeitar a Deus e manifestar essa rejeição. Olha o texto. E disseram-lhes: eis que já estás velho, melhor dizendo, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue. E agora observe que a problemática dos filhos de Samuel era apenas um álibi, uma desculpa, porque olha o texto. Como o tem todas as nações. Na verdade, o que eles querem é, ao invés de influenciar as nações, eles estão sendo influenciados por elas. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de alguém que ouve Deus, porque esse é o significado do nome Samuel. Quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o que todo bom obreiro, bom crente faz. Ele vai orar. Orou ao Senhor.
E quem ora a Deus não fica sem resposta. Verso 7. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo que te dizem. E aqui tem mais uma aplicação. Que aplicação é essa? A voz do povo não é a voz de Deus. Eu só ouvirei a voz do povo quando Deus disser que eu devo ouvi-la. Caso contrário, eu não a ouvirei. Eu devo ouvir a voz de Deus. Se Deus me mandar ouvir a voz do povo, eu ouvirei a sua voz, porque ouvindo a voz do povo, neste caso em específico, é sinônimo de ouvir a voz de Deus. Quando te dizem, pois não tem rejeitado a ti, olha o que disse Deus, mas antes a mim me tem rejeitado, para que eu não venha reinar sobre eles. Isso aqui deve servir de consolo para todo homem de Deus. Antes de rejeitar o homem de Deus, eles já rejeitaram o Deus que está na vida do homem, desde que esse homem, de fato, seja o homem de Deus. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume de rei ou do rei que houver de reinar sobre eles. Como sempre, né? Deus sempre sendo muito honesto, muito real, muito verdadeiro. Então falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse: esse será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefe de 1000 e chefe sobre 50, para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, porque o rei merece o melhor, nunca esqueça disso. E das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os darás aos seus servos, e as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, ó Deus que antevê, que vocês mesmo houverdes escolhido, mas o Senhor, que coisa terrível, não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Terceirizadamente, na verdade, não estava ouvindo a voz de Deus, porque Samuel não fala em seu nome próprio. E ainda disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos. Aqui está toda a problemática, como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua casa. Nem sempre quando a resposta de Deus é negativa a uma oração, isso é um mal. Assim como nem sempre que a resposta de Deus for positiva a uma oração, isso é um bem. Porque há a vontade diretiva de Deus, mas também a vontade permissiva de Deus. O que eles estão dizendo aqui é simples. Nós não queremos um rei divino, nós queremos um rei humano. Nós queremos um rei que a gente possa manipular, um rei que a gente possa comprar,
Um rei que fará 2 pesos, 2 medidas. Um rei que não conheça a intenção verdadeira de nossos corações. Um rei que a gente pode travestir diante dele. Um rei que os seus olhos não são como chamas de fogo. Um rei que a gente pode maquiar e ele não terá capacidade de perscrutar o nosso coração. Um rei que a gente pode barganhar com ele, comprá-lo, mediante abajulações. É esse tipo de rei que eles querem. E Deus não se enquadra nesse perfil. Então olha que coisa terrível. Quem reina sobre nós? Quem nós elegemos como Senhor sobre nós? Ter um Senhor como esse Senhor é o Senhor melhor que se pode se ter. Porém é um Senhor que exige-se um caráter moral, porque moral esse Senhor o é. Vale a pena. Vale a pena curvar-se diante deste. A grande problemática é que, curvando-se ou não, elegendo ou não, ele é rei. Na verdade, rei de reis e rei de todos os reis. Então a questão é, se Israel não faz desse rei o seu rei, Israel perderá um rei, mas esse rei não perderá um reino, porque seu reino está além do reino humano. É um reino sempre eterno. A verdade é, se você não eleger Deus como seu Deus, você perderá um Deus, mas Deus não perderá seu cargo de Deus que o tem, porque Ele é Deus, sempre foi, soberana e absolutamente. Já que Ele é Deus, que seja teu Deus. Já que Ele é Senhor e o é, que seja teu Senhor, que seja meu Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê lucidez para compreender, considerarmos os ônus e os bônus, os pós e os contras. E acredite, em Deus sempre é vantajoso tê-lo por perto. Que Deus nos ajude, em Cristo Jesus. Amém.